Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar o nosso módulo 1, Conceitos e princípios básicos sobre gerenciamento para a saúde e segurança do trabalho. Essa será a nossa aula 1, Introdução, Gerenciamento e Pilares da Administração. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Vamos começar a nossa aula, falando sobre a diferença entre a forma mais tradicional de se fazer saúde e segurança do trabalho e essa nova forma que virá com a NR1, com o gerenciamento do risco ocupacional. Nós chamaremos aqui de SST Business. Então, uma SST voltada para os negócios, Pessoal, esse é um grande paradigma que a gente vai precisar derrubar com a nova NR1. Muitas vezes a gente está acostumado e habituado na área de saúde e segurança do trabalho em criar documentações. Então a nossa área virou o nosso setor, o SESMIT das empresas ou as consultorias, viraram uma grande fábrica de documentos. Então existem uma série de programas, laudos, análises, relatórios, parecer, e nós criamos uma grande fábrica desses documentos. Então, o que as empresas querem? Elas querem os documentos e nós elaboramos toda essa documentação. Quando você tem na empresa toda essa documentação pronta, organizada, dentro do período de validade, isso não significa que você tenha uma ótima gestão de saúde e segurança do trabalho. Você está atendendo à legislação com todos esses documentos, com os procedimentos, as instruções, com a papelada em dia. Então eu chamei aqui de SST tradicional. Então infelizmente, aqui a grande maioria das empresas acaba fazendo hoje. Então, uma prática profissional do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho ou de outros profissionais que fazem parte do SESMIT, a prática é criar documento, é criar evidência para proteger o negócio da empresa, que é importante sim, mas é uma saúde e segurança do trabalho mais burocrática. E nós temos uma quantidade de trabalho burocrático na nossa área. No entanto, a gente precisa pensar também na SST ligada ao negócio da empresa. Mas fazer burocracia, fazer documentação não é proteger o negócio? A gente não está pensando no negócio, mas a gente precisa associar a saúde e segurança do trabalho ao resultado da empresa. E hoje existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para mostrar para o empregador, para a organização, de que saúde e segurança do trabalho está ligado com o resultado da empresa. Um dos exemplos é o FAP, é o fator acidentário de prevenção. Então, um dos poucos tributos variáveis que a empresa tem, que a organização tem, está relacionado ao seu sucesso na saúde e segurança do trabalho. Então, a gente precisa agregar valor ao negócio da empresa com o nosso trabalho, com a saúde e segurança no trabalho. Com o GRO, nós teremos uma oportunidade aqui de fazer a gestão da nossa área e mostrar para a empresa que a gente consegue dar resultado. Então, a gente vai ser forçado a trabalhar a área da saúde e segurança do trabalho, não só criando documentos, mas trabalhar essa área com ferramentas de administração, fazendo a gestão da nossa área, consequentemente entregando um resultado melhor para a empresa e entregando não só resultados em atendimento à legislação, mas resultados factíveis para a empresa, como a redução de perdas por acidente de trabalho, passivos trabalhistas, passivos diversos que a empresa pode ter por não estar atendendo a legislação trabalhista. Então, o GRO é um paradigma que a gente tem que quebrar. Não vamos só criar documentos, não. A gente vai entregar para a empresa um resultado, vamos entregar para a empresa saúde e segurança do trabalho para que ela tenha uma melhora no seu resultado. Mas é preciso essa mudança? Poxa, eu trabalho há anos na área, sempre cuidando de toda a documentação, protegendo o negócio da empresa, criando documentos. Isso é importante com certeza, como a gente já falou. No entanto, será que isso está dando certo? Então, para mostrar para vocês que a gente precisa de mudança, eu trouxe aqui o número de acidentes e doenças do trabalho, afastamentos, que saiu no Anuário Estatístico da Previdência Social de 2019. Ele saiu agora em março de 2021. Então, nós temos nesse anuário o número total de acidentes de trabalho em 2019.
Então, houveram 582.507 acidentes. Houve uma pequena redução de menos de 1%, né, com relação ao anuário estatístico de 2018. A cada 100 mil trabalhadores, ocorrem 1.225 acidentes de trabalho. Houve também uma pequena redução, né, de 2% comparado a 2018. E o número de mortes no Brasil está em 2.184. Então, houve um aumento de 2,4% no número de mortes comparado a 2018. Pessoal, os números estão aí. Então, a saúde e segurança do trabalho, a forma de cuidar da nossa área, não vou dizer aqui fazer gestão da nossa área, porque, infelizmente, muitas organizações não fazem a gestão da área de saúde e segurança. Né? Ela simplesmente tem os documentos lá para atender a legislação. Então, ela vai ter o seu PPRA na gaveta, PCMSO, ela tem ali o exame médico dos colaboradores, quando mantém eles atualizados, né? Realiza ali alguns treinamentos obrigatórios e só. Né? Saúde e segurança do trabalho para aí. Então, em muitas organizações, nós sabemos que a grande maioria não possui o SESMIT ainda, né? Muitas organizações não fazem o gerenciamento da área e o resultado é esse. Então, a proposta com a nova NR1 é que a gente consiga entregar um melhor resultado, não só para a empresa, mas considerando esse número de acidentes aqui, para toda a sociedade. Então é um paradigma que a gente tem que quebrar. A gente vai sair da segurança tradicional, da saúde e segurança do trabalho tradicional e partir para uma área mais gerencial. Né? Nós temos sim, né, uma importância, né, na área operacional, junto ao trabalhador, criando documentações, mas nós precisamos também aprender a fazer a gestão das ações da nossa área. Então, o que significa gestão? Já que eu falei aqui de gestão para vocês, o que significa essa gestão que a gente vai precisar fazer? Então, gestão significa, o significado de gestão é uma ação de agir, de administrar. Gestão é uma palavra mais bonita aí para falar de administração. Então, é uma ação de administrar, de governar ou de dirigir empresas públicas, privadas. Então, se você olhar aí no dicionário, né, a gestão vai estar como ação de dirigir empresas públicas e privadas. E eu acrescento aqui os riscos ocupacionais. Então, o gerenciamento do risco ocupacional é administrar o risco dentro das empresas. E quando a gente diz risco ocupacional, são todos os riscos. Os riscos ambientais, os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos. De forma que as atividades sejam administradas com planejamento, organização, direção e controle. Então, todas as nossas ações para administrar os riscos ocupacionais, elas devem ser planejadas, organizadas, dirigidas e controladas. Vamos agora, nos próximos slides, né, falar um pouquinho sobre cada palavrinha dessa aqui, que é um pilar da administração. Então, para os pilares da administração, primeiro é o planejamento, que a gente vai falar agora. O planejamento ele consiste em definir objetivos para traçar metas. Primeiro, pessoal, a gente tem que ter objetivo na área de segurança do trabalho. Mas como assim? Eu não tenho objetivo, que é ter 0 acidentes? Sim, esse é um objetivo com certeza. Mas você precisa ter vários objetivos, traçar esses objetivos e às vezes ter objetivos mais claros. Né? 0 acidentes de trabalho é um objetivo, né? Eu digo que é um objetivo romântico. Né? A meta, né, é ter 0 acidentes. Com certeza, ninguém quer ter acidente de trabalho na empresa, mas você precisa, né, traçar objetivos melhores. A gente consegue fazer isso na nossa área, né? Então eu quero, por exemplo, reduzir o número de acidentes de trabalho a um valor aceitável para a taxa de frequência e gravidade. Pessoal, dependendo de como essa empresa está, né, ter uma redução de alguns porcentos aí por mês e por ano já é um resultado a ser, né, comemorado. Até um período de alguns meses sem acidentes é um resultado a ser comemorado. Né? Claro que a gente sempre quer 0, mas dependendo da empresa onde você está, você precisa ir trabalhando esse indicador com o tempo. Saúde e segurança do trabalho se faz com o tempo. É um trabalho de formiguinha. Todo dia você melhora um pouquinho, e daí você consegue, no final de um período, né, ter um resultado aceitável para a organização. Mas precisamos traçar melhor os nossos objetivos. Então, o objetivo é capacitar a área operacional, dar todos os treinamentos obrigatórios para os trabalhadores. Nosso objetivo é que os trabalhadores relatem os incidentes,
para que a gente consiga trabalhar essas quase ocorrências de acidentes de trabalho e, consequentemente, ter um melhor ambiente. Então, a gente precisa traçar melhor os nossos objetivos, reduzir o nosso FAP para um valor aceitável, né? Ter os nossos riscos controlados. Então, defina melhor os seus objetivos e daí você traça as suas metas. Então, o objetivo pode ser o zero acidente, mas a gente vai traçar metas que possam ser alcançadas com o tempo. Nosso objetivo vai ser, por exemplo, ter todos os treinamentos de segurança atendidos, mas as nossas metas serão primeiro atender no primeiro semestre, por exemplo, um grupo de treinamentos obrigatórios pela legislação, depois treinamentos, né, de aperfeiçoamento da mão de obra. Então, a gente precisa traçar isso, pessoal, objetivos e metas, né, para atingir esses objetivos. A gente vai traçando metas para ir alcançando, buscando metas gradativas para no final de um período a gente conseguir atingir o nosso objetivo maior, que é proteger, sim, a saúde e segurança, proteger o trabalhador, né? E o negócio da empresa também. Então eu posso ter objetivo e não ter, por exemplo, passivos trabalhistas. Quais são nossas metas? Ter uma diminuição, né, do número de processos, né, de perdas ali em demandas de insalubridade, periculosidade. Então a gente precisa olhar a nossa área como um todo e traçar melhor os nossos objetivos e as nossas metas. E para isso a gente pode utilizar uma ferramenta, que é a análise de SWOT, onde a gente vai encontrar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então eu vou olhar para os meus fatores internos e identificar quais são os fatores positivos. Quando eu estou olhando fatores internos, são as nossas forças. Então, para os fatores internos, os fatores negativos, eu tenho as minhas fraquezas. Olhando para o externo, para os fatores externos positivos, eu tenho oportunidades. E para os fatores externos, olhando aquilo que tem de negativo, são as ameaças. Então, essa análise SWOT não é aplicável só para a área comercial, vendas, quando você quer abrir um negócio. Não. Né? O técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, quando ele está atuando dentro do CERMIT de uma empresa, ele é o administrador dessa área. Então, ele deve, né, usar dessas ferramentas aqui também para fazer o gerenciamento da área. Então, eu vou traçar um objetivo, que é, por exemplo, ter a redução do meu FAP. O meu objetivo é ter 0,5% no meu fator acidentário de prevenção. Se você não entendeu o que é o FAP, tem uma aula ainda dentro do módulo 1 que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? São indicadores que acabaram entrando na nossa área e vão fazer parte de um processo de gerenciamento, né, de saúde e segurança do trabalho. Então eu quero ter o meu FAP em 0,5, o menor possível. Eu vou reduzir o seguro de acidente de trabalho na empresa para o menor índice possível. Então eu vou procurar, através da análise SWOT, quais serão os meus pontos positivos internamente. Então a gente está investindo em segurança, os trabalhadores estão se engajando, né, com a política de segurança do trabalho. Olhando internamente, quais são os meus fatores negativos, as minhas fraquezas? Então, eu tenho as minhas máquinas que ainda não têm proteção, não estou atendendo a NR12, mas eu tenho a mão de obra, né, buscando segurança do trabalho, participando de todo esse processo. E eu vou olhar agora para os fatores externos, para os positivos, que são as minhas oportunidades. Então, eu tenho agora a revisão das normas regulamentadoras, eu vou precisar fazer o gerenciamento do risco ocupacional. E dentro desse gerenciamento, eu tenho do risco de acidente. Eu tenho que gerenciar esse risco de acidente. E a minha fonte são as minhas máquinas que não estão atendendo a NR12, por exemplo, que para mim aqui é uma fraqueza. Então eu tenho uma fraqueza, mas tenho também uma oportunidade externa, porque a norma vai pedir um gerenciamento do risco mecânico. E eu tenho dos fatores externos e negativos as minhas ameaças. Então, olha, está uma crise aqui econômica gravíssima e a empresa diminuiu o budget da minha área, o orçamento da área de saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, essa análise vai te mostrar tudo isso. E com isso você traça as suas metas. Né? Então, olha, eu quero chegar a 0,5%, só que nesse ano, né, nós temos que reduzir, né, o número de acidentes que são comunicáveis à Previdência Social, né, em determinado valor para eu tentar ali sair, por exemplo, de um FAP de 2 para 1,5. Né, eu vou reduzindo essas metas aí, eu vou tentando atingir essas metas gradativamente.
Interpretam-se dados, analisam-se recursos, então a gente precisa também, né, ser um profissional mais analista aí para recursos, recursos da empresa, recursos da área, e daí entram os recursos financeiros. E de tempo, a gente tem que saber planejar tempo. Eu confesso com vocês que dentro da área de solução de trabalho onde eu tenho mais dificuldade, eu reconheço e eu tento trabalhar isso diariamente, com ferramentas inclusive de administração de tempo. Então eu faço a minha lista todos os dias, determino as minhas prioridades, né, porque eu sei que é uma dificuldade que eu tenho e a minha área tem também pelo excesso de demandas que a gente recebe. Então você tem que analisar isso, os seus recursos, empregá-los corretamente. Você precisa, o planejamento ocorre, né, com base em muito estudo, muita pesquisa, antes da implantação de qualquer coisa. Ele pode durar meses ou até anos. Então você precisa ter isso em mente, né? Fazer gerenciamento do risco ocupacional é algo que vai levar um tempo. Eu digo sempre para os alunos que estão estudando segurança do trabalho, quando eles estão se formando, quando a empresa contrata, né, os contrata no final do curso, ela quer resultado, mas ela precisa ter paciência com esses alunos, porque ele precisa de pelo menos, né, uns 2 meses ou até mais para conhecer todo o processo da empresa com detalhes. E a partir daí ele vai implementar as ações de segurança, vai implementar as ferramentas prevencionistas. Mas ele precisa conhecer muito bem o processo para que ele customize, né, as ferramentas para a empresa. Né? Sinal de que isso não vai bem é a quantidade de modelos que a gente vê aí os profissionais pedindo. Né? Então ele não está customizando nada, ele está pegando um modelo e colocando dentro dessa empresa. Então o planejamento exige isso, conhecer muito bem o processo, a empresa onde você está, né? Para poder fazer essa etapa de planejamento, definir objetivos factíveis para essa empresa e traçar metas que ele possa alcançar. Segundo pilar da administração é organizar. Então, organizar significa preparar processos a fim de obter os resultados planejados. Então, você vai precisar preparar, né, a sua área, organizar a sua área. É muito comum, pessoal, nas áreas de saúde e segurança do trabalho, nos SESMITs da empresa, né, não tem assim, uma menor organização de documentação, né, não sabem por onde começar o trabalho e ficam ali o dia todo apagando incêndio. Então você não tem a menor organização, você não sabe o que vem primeiro, o que fazer primeiro, né? Quem pede mais, para quem pede mais você acaba entregando. Então são sinais de que essa área está desorganizada. A organização do ambiente se reflete na forma como o negócio é gerido. Sendo assim, empresas em que há um ambiente menos estruturado tendem a ter estratégias mais caóticas. Então, se você é o SESMIT de uma empresa desestruturada, né, desorganizada, não tem uma estrutura hierárquica bem definida, né, a área de trabalho não é organizada, os processos não são organizados, né, a área de segurança do trabalho tende a ser desorganizada também, meio caótica. A administração eficaz está intimamente ligada à organização, porque se pauta na possibilidade de ter acesso com mais facilidade às informações relevantes. Então, se você quer fazer uma gestão eficaz, você precisa organizar. Comece organizando dentro de casa, né, a sua área, né, e daí isso vai acabar refletindo na organização de toda a empresa. Um exemplo, às vezes, de desorganização na empresa, pessoal, é a relação de treinamentos. Então, nós temos uma série de treinamentos obrigatórios pelas normas. E a gente precisa organizar a validade de todos esses treinamentos. Então, quem aí já trabalhou em uma empresa em que o treinamento vencia e depois você fazia? Quem aí trabalha dentro de SESMIT, né, e já foi liberar uma permissão de trabalho e na pergunta, o treinamento está válido? Você vai lá olhar e não está. Está vencido e o trabalho ele deve ser interrompido naquele momento. Daí te perguntaram, né, poxa, mas você não viu que o treinamento estava vencido? Né, você deixou isso acontecer porque a área está desorganizada. Então a gente precisa organizar, né, começar organizando a nossa área para depois levar saúde e segurança do trabalho para a empresa, né? Levar a saúde e segurança do trabalho para a área operacional. Então a gente precisa se organizar, né? Organizar o SESMIT da empresa. Próximo pilar é dirigir. Então, dirigir é a capacidade de liderança, pois ninguém chega ao sucesso sozinho.
Técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, ele não está sozinho na empresa, né? Isso vale para todo o SESMIT. A gente precisa das outras áreas. Pessoal, não adianta você sozinho como profissional prevencionista, né, querer transformar a empresa que você não vai conseguir. Você precisa do engajamento de todos. Para isso, você precisa ser um líder na saúde e segurança do trabalho, né? Você precisa estar à frente de todo esse processo. Ah, mas tem SESMIT que tem engenheiro, técnicos, né? Cada um é líder, né, dentro daquele escopo ali que foi determinado para ele, onde ele tem que estar. E o técnico de segurança tem que ter essa capacidade de liderança, né? Você vai liderar as ações, mesmo que as equipes não respondam para você, né? Os trabalhadores das áreas operacionais, os trabalhadores da organização não serão subordinados a você, mas eles vão enxergar no profissional prevencionista a liderança, né? Eu digo muito para os alunos o seguinte: a partir do momento que você está estudando, você já tem que se comportar como um profissional prevencionista. Então você tem que ser o primeiro a respeitar as normas, a respeitar os procedimentos, a se comportar de forma segura, né? Porque você exerce liderança sobre os demais com o seu comportamento, né? Então dirigir é isso, pessoal. Dirigir é exercer a sua liderança. E o técnico de segurança tem uma liderança, né, que o cargo lhe dá, né? O cargo já te dá liderança sobre os demais trabalhadores. Você vai liderar as ações de saúde e segurança. Então você tem que saber lidar com isso. E sozinho você não chega em lugar nenhum. Você precisa que todos se engajem. Para isso, o que você tem que saber, pessoal? Vender. Tem que ser um bom vendedor de saúde e segurança no trabalho, né? Tem que saber vender para o trabalhador, tem que saber vender para o empregador, né? Você tem que vender segurança do trabalho para todo mundo e o dia inteiro, né? Senão as pessoas não vão se engajar. Para isso você tem que falar a língua do trabalhador, tem que falar a língua do empregador, né? Você precisa ir adaptando a sua forma de trabalhar durante o dia, dependendo de onde você está, para vender, né, a saúde e segurança do trabalho, para vender as ferramentas prevencionistas. Saber conduzir a equipe para o resultado esperado faz toda a diferença. Caso contrário, os colaboradores podem ficar estagnados, criando uma frustração bastante danosa em relação à sua necessidade para a empresa. Decisões são necessárias para que os objetivos relacionados no planejamento continuem alinhados. Então, o profissional prevencionista também tem que tomar decisões, tem que conseguir tomar decisões, né? Muitas vezes você não vai ter condições de procurar o diretor da empresa para perguntar para ele qual é o melhor protetor auditivo, né? Qual é a avaliação que você tem que fazer. Então, as decisões técnicas passam pelo profissional prevencionista, né? E ele precisa, né, ter condições de suportar a tomada de decisões. É claro que tem momentos em que a gente fica inseguro, porque é uma área muito técnica, né? É uma área de liderança, então a sua resposta, muitas vezes, para um grupo de trabalhadores, né, pode gerar um resultado ruim para a área, né? Mas você precisa suportar, sim, a tomada de decisões. Vão ter momentos de insegurança? Sim, já passei por vários momentos de insegurança na hora de tomar uma decisão. Então a dica que eu dou: se está se sentindo inseguro, pede um tempo, analisa melhor, estuda, né? E com o GRO, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O profissional prevencionista ele vai precisar saber de muitas áreas. Então a gente ouve muito, né? Ah, o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança ele vai se especializar em uma área, naquela área ele vai, né, desenvolver o seu trabalho. Com o GRO não dá para fazer isso, para trabalhar dentro de uma empresa. Você vai ter que conhecer todas as áreas, né, de saúde e segurança do trabalho. Você vai precisar conhecer higiene ocupacional, prevenção e combate a incêndio, você vai precisar investigar muito bem os acidentes, você vai precisar saber todos os riscos ambientais, higiene ocupacional, ergonomia, vai precisar conhecer essas normas mais específicas, como NR12, NR13, né, vaso de pressão, né, as máquinas e equipamentos, NR11, conhecer os equipamentos transportadores de carga, e pessoal, e por aí vai. Então você precisa conhecer tecnicamente muito mais para poder fazer a gestão de toda a área. Então, para tomar uma decisão, esteja sempre bem embasado, estude bastante. Liderar é estar presente nos bons e nos maus momentos, com a mesma força para oferecer respostas e direcionamento para os colaboradores, né? Uma coisa, pessoal, que não é legal para o profissional prevencionista, sabendo que ele é o líder, ele é o administrador da área, né?
São aqueles momentos que o profissional prevencionista começa a reclamar. Vocês já devem ter visto isso, né? Você vai conversar com um profissional de segurança, ele reclama de tudo, né? Nada tá bom. A empresa não investe, a área é ruim, não tem dinheiro, né? O empregador não dá valor para a segurança, o trabalhador não quer saber de nada, ninguém cumpre as normas, os procedimentos. Opa, parou. Você é o agente de transformação. Né? Você tem que estar aí na empresa liderando nos bons e nos maus momentos. Né? Fácil liderar numa empresa em que você tem um budget, né, astronômico aí para trabalhar a segurança do trabalho. Aí fica fácil. Mas muitos profissionais vão para as empresas menores, aquelas empresas familiares, né, em que uma pessoa, né, lá na alta direção, ele toma as decisões, às vezes ele não valoriza a área. Mesmo assim, você vai precisar fazer segurança do trabalho e liderar. Né? Então, né, eu acho que a gente tem que parar de reclamar muito mais, né, assumir a responsabilidade de tudo isso pela nossa área e se tornar realmente a referência e a liderança que essa empresa precisa em saúde e segurança do trabalho. Então, como último pilar da administração, nós temos controlar. Todos os outros pilares apresentados anteriormente, como planejar, organizar e dirigir, todos esses pilares geram ações práticas no processo de gestão. O último pilar, pessoal, vai controlar as ações. Então, nesse pilar de controlar, a gente vai medir e acompanhar o andamento daquilo que foi planejado. Por quê? Tão essencial quanto fazer é saber se está fazendo corretamente. Muitas vezes nós desenvolvemos uma ferramenta prevencionista, implementamos essa ferramenta na empresa e ela não dá certo. Mas por que não deu certo? Poxa, eu peguei a melhor ferramenta, né? Eu usei o melhor modelo, por que não dá certo? Porque pode ser que o que você planejou não cabia para essa empresa, era muito cedo para implementar uma ferramenta tão elaborada, você precisava de algo mais simples, mais objetivo. Né? Então a gente precisa acompanhar para conseguir promover a melhoria contínua de todas as ações que a gente desenvolve. É comum isso, você implementa uma ferramenta como, por exemplo, o registro de incidentes. Você implementou isso. Legal, tenho a ferramenta na minha empresa. Mas qual é o objetivo? O objetivo é reduzir os acidentes. Então eu implementei uma ferramenta de análise de incidentes. Mas quais são as metas agora? Quantos incidentes os trabalhadores têm que relatar por mês? Qual é a meta das áreas? Não tenho isso. Eu só criei a ferramenta e divulguei. Não, isso não está certo. Né? Você precisa ter metas, liderar todo esse processo, né, para que as áreas dos trabalhadores atinjam essas metas. E você vai controlar se as áreas estão atendendo, se os trabalhadores estão atendendo. Se você começa a perceber que eles não estão atendendo as metas que você estipulou, você tem que fazer uma análise crítica, né, do seu planejamento. Então eu errei em algum lugar. Talvez a ferramenta não era ideal para esse momento, essa ferramenta precisa de alguma melhoria, de algum ajuste. O gestor ele deve determinar qual é a metodologia que melhor se aplica às necessidades da empresa. O gestor é o profissional de segurança. Né? A empresa precisa que você desenvolva a gestão. E você vai escolher a melhor metodologia que se aplique a essa empresa. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, saber reconhecer onde a empresa está, qual é a cultura de segurança naquele momento, né? E fazer a gestão para que haja um processo de melhoria contínua dessa empresa. Há diferentes opções de ferramentas que podem ser usadas nesse processo de mensuração. Então, acho que a melhor forma, pessoal, é criar os indicadores e fazer auditorias periódicas, né? Para que você consiga ir medindo, né, a implementação dessas ações que você planejou. O profissional de segurança do trabalho ele é multitarefa. O que é multitarefa? É aquele que lida bem com uma diversidade de demandas em seu cotidiano laboral. Na verdade, ele deveria ser multitarefas, né? Com o GRO, nós teremos que trabalhar com uma diversidade muito grande de assuntos. Então, não existe mais aquele negócio do técnico de segurança que sabe, ou do engenheiro de segurança, do profissional do SESMIT, né? Que conhece muito sobre incêndio, aquele que conhece muito sobre higiene, aquele que conhece muito sobre ergonomia. Você vai precisar, para ser o gestor da área, saber de todas as áreas. Né? Saber minimamente ali, ter um mínimo conhecimento técnico para fazer a gestão de todas as áreas. Claro que você vai ter uma área onde você vai se especializar, né? Onde você vai se tornar ali mais preparado tecnicamente, né? Mas você precisa saber de todas.
Então não dá, por exemplo, para eu ser o profissional do SESNIT que conhece muito de ergonomia. Eu vou trabalhar só com ergonomia. Mas se eu quero dar resultado para a empresa, eu vou precisar saber, por exemplo, de prevenção e combate a incêndio, de como analisar e investigar um acidente de trabalho, como fazer higiene ocupacional. Você vai precisar saber disso. O GRO vai transformar o profissional de saúde e segurança do trabalho em um profissional mais generalista. É claro que ele vai ter ainda as suas especialidades, e ele tem que ter, ele deve buscar sim se especializar, né, nas áreas que estão dentro da segurança do trabalho. No entanto, ele precisa ser generalista porque ele vai ser o administrador da área dentro da empresa. Então ele tem que saber de tudo um pouco, né? Assim, ele é capaz de realizar funções diferentes em um mesmo período de tempo, né? Então, o profissional multitarefa, ele faz isso também. Então, é uma outra característica, né? Além de saber de muita coisa, ele precisa ter essa capacidade de desenvolver várias atividades ao mesmo tempo, né? Para poder fazer o gerenciamento. É claro que, poxa, é difícil isso? É, né? Na nossa área é muito comum, às vezes, você começar uma coisa e não terminar e já iniciar uma outra. Então a gente tem que saber fazer uma boa gestão do tempo, das demandas e das tarefas que a gente recebe. E chegamos na hora da revisão. O que foi falado nessa aula de mais importante? Bom, começamos a nossa aula comentando sobre a quebra de paradigma que nós teremos que ter. Então, sairemos de uma área de saúde e segurança do trabalho mais burocrática, repleta de documentação, onde nós fabricamos documentos, para uma área mais prática, uma área de gestão, onde a saúde e segurança do trabalho está de uma forma mais clara relacionada ao sucesso da empresa, né, relacionado aos resultados da empresa. Nós vimos também sobre os pilares da administração. Né? Os profissionais precisarão, né, ser gestores. Para isso, eles vão precisar conhecer algumas ferramentas de administração. O mínimo é esse pilar, pessoal, que eu comentei com vocês. Então, você vai precisar planejar suas ações, organizar sua área, dirigir todas essas ações, essas demandas que nós temos na nossa área e, por último, controlar tudo isso. E no final falamos sobre como o profissional de saúde e segurança do trabalho será. Então ele já é um profissional multitarefa, né? Ele precisa dar conta de várias atividades ao mesmo tempo. E com o GRO isso fica muito mais claro para a gente também. Então você vai fazer o gerenciamento de risco ocupacional considerando todos os riscos, todas as normas. Existirá ainda o profissional especialista em uma área ou outra, mas ele precisa ter um conhecimento técnico muito mais generalista. Tá legal? Então, essa é a revisão da nossa aula. E terminamos aqui a aula 1 desse módulo 1. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.